Olá, meus caros. Hoje iniciaremos mais um ano. Obrigado a todos pelo suporte por mais um ano. Curioso? Curiosidades? E aqui no canal Como Assim? Curiosidades. Bora pro vídeo. Você já parou para pensar por que o calendário que usamos hoje tem 12 meses? É uma pergunta que pode parecer simples, mas a resposta é uma verdadeira viagem pela história da humanidade. Vamos lá. Embarque comigo nessa jornada pelo tempo e descubra como chegamos ao calendário que conhecemos. A história do calendário começa há milênios, quando os nossos ancestrais começaram a observar os ciclos da natureza. Eles notaram que as fases da Lua, por exemplo, influenciavam a agricultura e a vida cotidiana. O ciclo lunar dura cerca de 29,5 dias, e essas observações levaram à criação dos primeiros calendários baseados na Lua. No entanto, um calendário lunar puro não se alinha perfeitamente com o ano solar, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, cerca de 365 dias. Isso gerava um problema. As estações do ano, tão importantes para a agricultura, não se encaixavam com os meses que mudavam a cada lua. Os antigos egípcios foram alguns dos primeiros a tentar resolver essa discrepância. Eles criaram um calendário solar, com 365 dias, dividido em 12 meses de 30 dias, mais um mês extra de 5 dias, que era considerado um período de festividades. Essa ideia de dividir o ano solar em meses foi uma inovação e se espalhou por várias civilizações, mas ainda havia um desafio a ser enfrentado: a diferença entre o calendário lunar e o solar. Os babilônios, por exemplo, usavam um calendário lunar, mas também perceberam a necessidade de ajustar seus meses com as estações. Assim, eles começaram a adicionar meses extras a cada alguns anos, um sistema que ficou conhecido como intercalação. Isso não só mantinha o calendário em sincronia com as estações, mas também mostrava uma compreensão mais profunda dos ciclos naturais. Com o tempo, os romanos entraram em cena. O calendário romano original tinha apenas 10 meses, começando em março e terminando em dezembro. Janeiro e fevereiro foram adicionados posteriormente, em torno de 700 a.C., para alinhar melhor o calendário com o ciclo solar. No entanto, mesmo assim, o calendário romano ainda apresentava problemas, pois não levava em conta a diferença de aproximadamente 0,25 dias que o ano solar possui em relação ao cara de 365 dias. Isso levou a um descompasso com as estações ao longo dos anos. Gostando dos nossos vídeos, curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Foi então que Júlio César decidiu tomar uma atitude. Em 46 a.C., ele instituiu o calendário juliano, que introduziu um ano de 365 dias, com um dia extra a cada 4 anos, criando o famoso ano bissexto. Essa reforma foi um marco importante, pois trouxe mais precisão ao calendário e estabeleceu a base para o que viria a seguir. Mas a história não para por aí. À medida que os séculos passaram, o calendário juliano ainda apresentava algumas discrepâncias. O ano solar é, na verdade, cerca de 365,425 dias, e essa pequena diferença começou a se acumular. Com o tempo, isso fez com que a Páscoa, por exemplo, fosse celebrada em datas diferentes ao longo dos anos. Foi então que, em 1582, o Papa Gregório III decidiu que era hora de uma nova reforma. Assim nasceu o calendário gregoriano, que é o que usamos hoje. O calendário gregoriano corrigiu o erro do calendário juliano, adotando uma fórmula que elimina 3 anos bissextos a cada 400 anos. Isso significa que, enquanto o calendário juliano adicionava um dia a cada 4 anos, o calendário gregoriano é um pouco mais preciso, ajustando-se melhor ao ano solar real. Essa mudança foi aceita rapidamente em muitos países, mas levou um tempo para que todos adotassem o novo sistema. Alguns países, como a Grã-Bretanha, só mudaram para o calendário gregoriano em 1752, enquanto outros, como a Rússia, continuaram com o calendário juliano até o início do século XX. Agora, voltando aos nossos 12 meses, a razão pela qual mantivemos essa divisão se deve, em parte, à influência dos romanos e à tradição que se estabeleceu ao longo dos séculos. Os meses foram nomeados em homenagem a deuses, imperadores e números, e essa nomenclatura se consolidou com o tempo. Janeiro, por exemplo, é nomeado em homenagem a Jano, o deus romano das portas e comércios. Fevereiro, por sua vez, vem de Februa, que era uma festa de purificação. E assim, temos os meses que conhecemos hoje, 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, que tem 28 ou 29 dias nos anos bissextos.
Essa estrutura se tornou tão enraizada em nossa cultura que, mesmo com as mudanças ao longo da história, a ideia de um calendário de 12 meses se manteve. Mas por que isso importa? A verdade é que o calendário é muito mais do que apenas uma ferramenta para marcar o tempo. Ele molda nossas vidas, nossas tradições e até mesmo nossas economias. Pense em como planejamos nossas férias, celebramos aniversários ou organizamos eventos. Tudo isso gira em torno do nosso calendário. Além disso, a maneira como medimos o tempo e organizamos nossas vidas é uma parte fundamental da nossa identidade cultural. Em muitas culturas, os meses têm significados especiais, associados a festivais, colheitas e celebrações. Por exemplo, o mês de dezembro traz o Natal, enquanto junho é frequentemente associado a casamentos. Essas associações são tão profundas que moldam a maneira como percebemos o tempo e a passagem dos anos. Então, da próxima vez que você olhar para um calendário e ver os 12 meses, lembre-se de que está olhando para séculos de história. É uma história de observação, adaptação e a busca incessante da humanidade por entender e organizar o tempo. Desde os antigos egípcios até o calendário gregoriano que usamos hoje, cada mudança e cada mês tem uma história a contar. E assim, enquanto caminhamos por mais um ano, podemos refletir sobre como cada mês traz novas oportunidades, desafios e momentos para celebrar. Afinal, o calendário não é apenas uma sequência de dias. É um lembrete constante de que estamos todos juntos nessa jornada chamada vida, marcada pelo tempo que passa e pelas histórias que contamos. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Comente e compartilhe com os amigos. Curta e siga nosso canal. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.